No Legião das Ideias, Arthur e Petri batem um papo sobre um tema polêmico. A técnica vai mesmo substituir o ser humano? Tem um livro que chama Sapiens, né? Uhum. E nessa mesma linha do Sapiens, você tem um do... Esqueci o nome dele, que é o Novo Iluminismo. Caralho, esqueci o nome dele. E basicamente eles dizem que o avanço da técnica melhorou a vida humana. Né? E tem uma outra tese, que eu esqueci agora de quem que é. Puta, esqueci. Tá na ponta da língua. Que diz o contrário. Diz o avanço da técnica tirou a nossa humanidade. Uhum. E você vai entender isso. Eu não concordo com essa tese, mas eu entendo ela. Você imagina um cara numa tribo de índios americanos, sei lá, no ano 1000. Se esse cara não fizesse a dança da chuva, o cosmo não ia ter a harmonia necessária que precisava ter. Ou seja, ele estava ali durante a dança da chuva dele. Ele estava modificando todo o cosmo para que o ecossistema continuasse. Sim. Você tem noção do propósito, da noção de propósito que esse cara tinha? Uhum. Ele, para a comunidade dele, ele era um cara importante. Ele era importante para o mundo inteiro. O mundo inteiro era aquela comunidade. Uhum. Então, assim, eu sou o cara mais importante do mundo. Porque eu sou importante para essa comunidade. A técnica te tira isso. A técnica faz você olhar no Instagram, cara, e você fala, puta, eu sou um entre 8 bilhões de seres humanos que tem. Sim, quando descobriram que o cara não influenciava na chuva, ele pensou, tá, o que eu faço agora? Então? Nada, exatamente. E aí foi o primeiro deprimido da história. Exatamente, mas é isso. Não é. E aí esse livro fala de quando chegou a colonização e começou a dar consciência de que, mano, existe um outro mundo, assim, outras coisas. E, tipo, você não é um curandeiro. Tipo, existem micro-organismos que... Sim, você falou e tirou o emprego do cara. Foi isso que você fez. Só que mais do que isso, você tirou o propósito da vida também, do cara. Você tirou a casa que ele construiu, você tirou tudo, cara. Então você tirou a humanidade desse cara. É tipo Uber e táxi. Quando o Uber surgiu, os taxistas ficaram, puta, o que eu faço agora? É tipo isso. É que o táxi, no final do dia, ele também só queria o dinheiro dele. Mas é como se você falasse o seguinte, cara, imagina que só existe uma cidade no mundo e você é responsável pelo transporte individual de pessoas de todo mundo, que é essa cidade. Aí, de repente, você fala assim, cara, existem centenas de milhares de cidades no mundo, com milhões de pessoas em cada uma delas, e existem vários tipos de transporte. Você fala, mano, meu propósito acabou. Sim. É uma espécie de capitalismo acontecendo na natureza. Eu não entendi. O capitalismo, ele não... Vamos lá, eu sou meio ignorante nessa parte, mas ele não tenta solucionar os problemas das pessoas o tempo inteiro, e assim ele acaba tirando... empregos inúteis, digamos assim. Sim. Então o cara da chuva se tornou inútil porque surgiu um avanço... O teu propósito ele é obsoleto para o mundo técnico. Você não é necessário você fazer sua dança da chuva. Não tem por que você fazer isso. Você fala, não, cara, mas era o meu propósito de vida. Não, você não vai fazer essa dança da chuva. É tipo locadora. Como assim? O cara tem uma locadora e o propósito da vida dele é mostrar para as pessoas o lançamento do mês, o filme maneiro. Exatamente. E daqui a pouco surge o streaming. E esse cara perde o propósito dele. Exatamente. E agora tem pessoas que tinham locadoras muito deprimidas, assim como o índio da chuva lá. Exatamente. Tem uma galera muito mal. É que assim, a galera da locadora, teoricamente, eles estavam inseridos no mundo de técnica. Ele busca outra técnica e sobrevive de outra técnica. O lance do cara da tribo não é só do cara em si, desse cara. Mas é das gerações posteriores que vão perder o propósito das gerações anteriores, que era um direcionamento completamente diferente. Era todo um aspecto humano mesmo. E de fato, cara, porque para onde a humanidade está indo? Nós estamos indo para um avanço de técnica onde basicamente a gente não vai ter que trabalhar mais. Nós não vamos mais ter que trabalhar. Em algum momento a gente vai produzir comida suficiente, conforto suficiente, medicina suficiente para todo mundo, sem que você não tenha que trabalhar para produzir. Máquinas vão produzir, enfim, isso não está tão longe. Tá, para que você serve então? E aí você vai começar a ter que procurar propósito em outras coisas. Eu entendo, aí são de novo, a extrapolação de gráfico. Eu entendo que você não precisar de trabalhar é uma ferramenta para você aproveitar seu potencial em outras coisas. Isso é. Ser um artista, fazer alguma outra coisa. Tem gente que não. Acho que você vai se tornar menos humano por causa disso. Mas não é essa tese dos comunistas, que quando o comunismo chegar, você não vai precisar trabalhar, as máquinas vão... Eu já ouvi essa tese do Rui Pimenta, eu acho. E aí o ser humano vai ficar livre para buscar a sua vocação, que não vai estar atrelada a necessariamente você ter lucro. Você vai poder fazer o que você ama, porque você quer fazer. Na verdade, isso não é uma tese capitalista ou comunista. Isso é uma tese assim. A humanidade está caminhando para isso. As pessoas dizem, alguns acham que através de planejamento centralizado, que é o comunismo, você chega antes e de uma maneira mais justa. E tem gente que acha que o planejamento centralizado é pior, porque você vai deixar as pessoas superpoderosas e eles vão se corromper. E é melhor você distribuir o poder e a tomada de decisão, que é a tese capitalista. Mas o capitalismo quer que isso aconteça?
Que chega um dia que ninguém precisa trabalhar. Ninguém quer nada. O comunismo, o capitalismo, ninguém quer nada. No fundo, o que é o capitalismo, o que é o comunismo, o que é o feudalismo, é a forma de você enxergar a propriedade. Então, por exemplo, se eu enxergo que esse copo é seu, porque você fez o copo, porque você comprou o copo, eu sou um capitalista. Você está acumulando capitais. Você está acumulando um copo, uma garrafa, uma blusa. O comunismo ele entende isso como uma ferramenta do Estado para, de forma justa, ser distribuída através de um planejamento central para as pessoas de forma igualitária. Né? O feudalismo entende que você é dono quase que espiritual de um pedaço de terra. Então é a forma como você vê a propriedade. Isso não é moral, imoral, ele não tem vontade, não tem nada. Mas não tem objetivo também de chegar. Também não tem objetivo. Mas o comunismo tem, chegar a um ponto onde algo vai acontecer. Não, na verdade é o seguinte, o que você tem são pessoas que através do comunismo têm o objetivo de propiciar determinados objetivos. Mas não é o comunismo em si que tem desejos, entendeu? Nem o capitalismo em si que tem desejos. Mas não estava lá no Marx essa ideia de que um dia ia chegar nesse momento... Sim, mas isso é o comunista, não o comunismo. É o seguinte... Mas não foi ele que criou o comunismo? Não, na verdade é o seguinte, o Marx ele era um grande crítico do capitalismo. O Marx, de fato, ele não propôs quase nada. Ele basicamente criticou tudo que... Porque o Marx, ele entendeu o começo da Revolução Industrial e, lógico, cara, você vê criança trabalhando, as pessoas sendo usadas quase como peça de ferramenta, de fábrica, etc. Ele questionou tudo. Ele questionou tudo. E ele fez E a crítica dele é muito válida. Uhum. A crítica do Marx é muito válida ao capitalismo. Cara, eu acho que isso está errado por causa disso. Aí, no finalzinho, ele dá um direcionamentinho. E se... Em vez das pessoas terem as coisas, a gente não tem um governo que vai ter todas as coisas e vai distribuir para todas as pessoas. Só que ele não deixou claro como isso ia ser feito. E aí, a partir disso, você tem várias outras teses derivadas. Que, né? Então, por exemplo, a União Soviética não deu certo. Porque, na verdade, eles não entenderam Marx. Quem entendeu Marx foi Cuba. Ah, mas como não deu certo? Não, então não entendeu. Quem entendeu? E aí você tem as brigas dos comunistas. Sim. Uhum. Entendeu? Mas o comunismo em si não quer nada. E o capitalismo em si também não quer nada. São maneiras de você enxergar a propriedade, somente. Os caras que acreditam nessa tese têm os objetivos. Que acreditam nessa ferramenta. É como se eu falasse assim pra você, o copo quer o quê? O copo não quer nada. Só que eu quero usar um copo pra pôr água pra você beber água. Sim, entendeu? É uma ferramenta... É uma ferramenta, entendeu? Pra eu atingir meu objetivo. Mas de qualquer forma é o seguinte, atingimos aqui o ápice da técnica onde a gente não precisa mais trabalhar. Isso é o fim da humanidade? Eu entendo isso como o início da humanidade, na verdade. Eu também vejo como o início. Não sei porquê, mas me parece que todo mundo vai poder olhar para dentro e seguir a sua vocação, que eu acho que todo mundo tem. Uma coisa que eu falo é o seguinte, por exemplo, a gente admira coisas, entre aspas, tecnicamente obsoletas só por ser um ser humano fazendo. Eu sou baterista. Sim. Por que a gente gosta de ver um show de um cara tocando bateria? É uma coisa obsoleta. Se eu for num teclado, eu ponho um cara tocando com muito mais precisão e coisas que nem... Mas porque tem o espírito do cara ali atrás. Tem uma pessoa, é diferente. Né? Você quer ver uma pessoa. É um sistema orgânico interagindo com Por exemplo, esse debate de a inteligência artificial vai acabar com tudo, eu acho que não, cara. Eu acho que vai ser ferramenta pra gente, inclusive, extrapolar os limites técnicos da humanidade. Ela ajuda pra caralho. A gente usa lá no Saco Cheio TV pra fazer thumb, edição de vídeo, reels. Ajuda pra caralho. Tem uma ferramenta que consegue pegar um vídeo de 2 horas e criar um monte de reels. Sim, pra caramba. Imagina, antes o cara que faz reels pra gente demora 1 semana pra fazer cada um. Então, enquanto ele faz um bem feito com a mão humana, a gente tem vários rodando que a IA fez, que ela percebeu os melhores momentos e fez. Então, desde que a gente começou a usar, a gente só facilitou para todo mundo. Sim. Agora a gente tem mais espaço para trabalhar na nossa própria criatividade. Uma coisa que vai acontecer é o seguinte, daqui a pouco o Petri não vai precisar mais gravar vídeo. Vai ter uma inteligência artificial que vai copiar você perfeitamente, a sua voz e até as suas ideias. Qual o padrão de pensamento do Petri para essa tal coisa? E vai fazer, ok. Só que não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. O cara vai querer ouvir o que ele sabe que é o verdadeiro. Exatamente. Por algum motivo, mas vai. Exatamente, por algum motivo. Mas eu acho que vai. Então eu não sou apocalíptico nesse sentido. Eu acho o contrário, eu acho que isso é uma maravilha, cara. Porque o índiozinho lá, que ele também tava lá, todo cheio de propósito, dançando a dança da chuva, se ele caísse num buraco e tivesse uma fratura exposta, ele ia morrer. Hoje não. Hoje você vai no médico, põe um gesso, beleza, daqui a pouco você volta. É uma ferramenta nova, assim como todas as outras que surgiram, mas essa ela tem algo diferente, né? Porque assim, sempre existiu o rompimento, né, da tradição técnica do que estava sendo feito, né? E novas ferramentas sempre surgiram e sempre deu medo nas pessoas do que vai acontecer agora. Mas essa especificamente ela é mais interessante porque ela simula uma inteligência. Né? Sim.
Não é um martelo novo que saiu e agora você não precisa mais, sei lá, bater com a mão, assim, não sei. Entendeu? Ou não é mais... Antigamente você ligava pro táxi, hoje você chama num aplicativo. É isso aí, é isso aí. Hoje, a IA é uma coisa muito maior que isso. Eu acho que é por isso que dá tanta confusão. Mas até agora eu só beneficiou o nosso processo de criação e de trabalho lá. Você assistiu ao Legião das Ideias. Para mais conteúdos, continue conosco e acompanhe as lives da MB Live TV.